A saga Crepúsculo é um sucesso mundial e ninguém tem como questionar sobre este fenômeno das histórias de romance sobrenaturais. A partir dele, que o olhar do público mudou totalmente para esse tipo de entretenimento. Por isso, seu primeiro filme é um divisor de águas para o formato de vídeo, já que foram um sucesso também nos livros. Mas a pergunta que fica no ar é: o que faz o primeiro filme ser tão especial assim? Então decidi trazer um pouco dos bastidores para entendermos essa mágica que foi a saga Crepúsculo, com cenas bem fofas e momentos que são uma surpresa, fora do formato do filme, e sei que você vai adorar. Mas antes, não se esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se e ativar notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Romances Imortais. Edward agarrando o cervo. Como Robert Pattinson ia agarrar um cervo naquela cena do filme em que ele está caçando? Apesar do baixo orçamento do primeiro filme, esta cena teve que ser com CGI e efeitos visuais, e tudo nela teve que ser digital, desde o cervo na floresta correndo até Edward agarrá-lo quando o animal salta. A gente até acha que é de verdade, mas veja como foi feita. Usando lobos de verdade. Como disse no tópico anterior, o baixo orçamento fez com que Catherine Hardwicke, diretora do filme, se virasse nos 30 para tocar o filme da melhor forma possível, e acho que funcionou. A cena de quando os Cullen se encontram com os Coyotes e aparecem lobos andando para a frente da câmera, nesse momento foram usados lobos reais em vez de efeitos visuais, o que trouxe um ar de autenticidade para a cena, você não acha? O pesadelo de Nikki Reed. Agora não é bem uma cena, mas uma informação de bastidores que a atriz Nikki Reed compartilhou em entrevistas após fazer o filme. Do seu pesadelo em ficar loira durante as filmagens. Nikki disse que primeiramente teve que ficar 36 horas para descolorir o seu cabelo e todos os dias tinha que retocar o clareamento para viver a personagem Rosalie, além do clareamento de pele para ficar como uma vampira deve ser. Deixe nos comentários se você faria isso para viver este papel nas telonas. As 3 cenas no topo da árvore. Nem só de criatividade pode viver uma diretora. Adicione uma pitada de desafios e muita vontade de fazer esta cena que iremos falar agora. Imagina colocar Robert Pattinson e Kristen Stewart em uma árvore de mais de 6 metros de altura com um helicóptero. Ter que amarrá-los com total segurança. Ajeitar um chroma key para dizer que tem muito mais floresta para trás e filmar. Olha, esta cena é de tirar o fôlego, mas compensa ao ver o carisma e amor que os 2 atores tinham nos bastidores. A dança no gelo de Robert e Kristen. Esta cena da dança nos enche de emoção após as aventuras que percorreram até ali, pois Bella estava a miligramas de sangue para se tornar uma vampira, mas Edward não deixou. No fim de Crepúsculo, ele a convida para dançar, e você já sabe que ela questionou porque ele não a deixou fria para toda a eternidade. Porém, a cena nos bastidores foi um caos para toda a equipe, pois para filmar esta cena eles tiveram que enfrentar um frio das 2 da manhã a menos 5 graus, e estavam congelando, e ainda por cima com Kristen usando aquele suéter para dançar com Robert deve ter sido fogo, ou melhor, frio. Mas o mais engraçado é uma cena que Kristen diz que, por não estar lá no set, não viu a cara de Robert Pattinson por causa do chão escorregadio. Confere aí. Rob fell? No, I didn't see Rob fall. I wish I did. Acertando Michael Welch na cabeça com uma bola de vôlei. Quem disse que Bella não era boa na pontaria? Só que não. Na trama, Bella não tem coordenação nenhuma e muito menos força. É por isso, na cena em que ela chega no primeiro dia de aula de vôlei no ginásio e acerta acidentalmente o colega de escola Mike, vivido pelo ator Michael Welch. Mas o que poucos sabem é que contrataram um profissional com uma ótima pontaria para acertá-lo de verdade, replicando a tal mira péssima de Bella. Curte aí. Action. A trilha sonora. A gente aqui do canal Romances Imortais tem a intenção de fazer um vídeo relacionado somente à trilha sonora dos filmes Crepúsculo e também da saga. Mas como podemos ver, a trilha foi totalmente acompanhada pela diretora Catherine para que sentissem a emoção que ela queria passar em cada fundo musical ou track de frames para determinadas cenas. Ela ficou presente nesse ponto durante todo o processo no primeiro filme da saga, e foram intitulados por ela e sua equipe de Never Think and Let Me Sing, traduzindo, Nunca Pense e Deixe-me Assinar. Um fato interessante que pouca gente sabe é que a música Quando Edward Cullen entra no refeitório da escola é cantada pela irmã de Robert Pattinson. Confere aí. Mas eu nem ligo, sabe? Então... A cena da maçã. O país do futebol é aqui no Brasil,
Mas tem uma cena muito familiar a nós brasileiros, que é a cena da maçã, que em forma de balãozinho cai nos pés de Edward e param em suas mãos. Para fazê-la foi muito chato, segundo membros da equipe, e a filmagem dos bastidores, tendo sido gravada em 13 takes, e Robert Pattinson deve ter ficado uma arara, ou melhor, um vampiro. Mas como eles fizeram isso? Eles prenderam a fruta em uma linha de anzol de pesca presa a um pequeno guindaste, para fazer este efeito visual para que ela quicasse no pé de Robert, e subindo e caindo perfeitamente nas mãos do galã. Tadinho do bichinho, difícil, né? Luta na sala espelhada entre James e Edward. Quase para finalizar o filme, rola a luta entre James e o clã dos Cullen, mas a ideia só se concretiza quando é executada. E nessa cena em específico, a diretora Catherine e sua equipe tiveram que driblar toda a luta coordenada da sala cheia de espelhos para que a equipe de filmagem não aparecesse. Mas temos certeza que o esforço valeu a pena, pois a cena é maravilhosa e temos que dar parabéns também aos atores Candy Ganden e Robert Pattinson, com um show de atuação, e esta cena em específico eram eles improvisando. Fazendo Edward brilhar. Já falamos nesse vídeo de vários desafios dos efeitos visuais, mas o que me vinha à cabeça sempre que vejo o primeiro filme era o brilho no corpo de Robert Pattinson interpretando Edward Cullen ao se mostrar para Bella. O diretor de efeitos especiais tinha que mapear o ator e adicionar filtros de brilho, e por isso colocou Robert e Kristen expostos a uma luz muito forte, imitando a força do brilho do sol, ofuscando suas vistas. É possível ver os dois lutando para ficarem com os olhos bem abertos, e eles ficam felizes quando escutam a palavra "corta". Entrevista de Robert Pattinson e Kristen sobre o filme. Quando juntavam Robert Pattinson e Kristen Stewart fora do set, eles arrebentavam com sua alegria e energia, que era muito boa juntos. As inúmeras entrevistas revelam isso, mas essa aqui, do filme Crepúsculo, onde eles se mostram super desconcentrados, é hilária e de uma fofura sem igual. Confere. A química entre Robert Pattinson e Kristen Stewart. Muitos avisaram a Robert Pattinson que não se envolvesse afetivamente com Kristen Stewart na vida real, deixasse esse romance somente na frente das câmeras. Mas sabemos que não foi assim que aconteceu. Mas longe das câmeras, infelizmente, não deu certo. Porém, nessa época de gravação do primeiro filme, a química entre os dois atores, e muito pelo que acontecia fora, virou uma coisa muito boa para a história do casal Edward Cullen e Bella Swan. E olha que Catherine quase mandou Robert embora. Mas ele se ajustou e o fogo acendeu muito, tanto fora quanto dentro. Stephanie Meyer e sua participação no filme. A cena é a seguinte: Bella e Charlie jantando num restaurante, a qual eles amam comer. Está uma figura que até então não era muito familiar aos olhos do grande público, mexendo em seu notebook e preocupada em não ter sua tela gravada para que os fãs não entrassem no modo detetive. Mas por que ela não queria isso se o notebook era da produção? Não. O impressionante é que ela estava escrevendo Amanhecer naquele exato momento, e não queria que sua tela fosse vista. Dá para acreditar que lemos algumas frases que foram escritas dentro do filme Crepúsculo? Cena do acidente de carro e problemas no caminhão. A cena de Edward Cullen protegendo Bella de ser amassada por um carro também teve seu momento de dificuldade. E por isso a equipe técnica gravou vários takes para deixar todos em segurança. O acidente, é lógico, foi filmado separadamente das filmagens que continham os atores Kristen e Robert. Já a força de Edward é a mistura de suas mãos com uma porta de carro com metal macio e suportes de plasticina facilmente moldável à dificuldade da cena. Tudo no mais seguro contexto, apesar de algumas coisas darem errado. A gente sabe que Bella Swan era desengonçada, mas ver Kristen nessa tomada tentando abrir a porta do caminhão e dando tudo errado é demais, pois aqui vemos esse lado dela arruinando um take. The first day of school where Bella is timid, she's kind of in parks. Beisebol de vampiro. Uma simples cena de uma partida de beisebol podia ter uma bolinha para cá, uma bolinha para lá, e no máximo uma corrida com a câmera acompanhando o ator ou atriz que faria esse tipo de cena, mas teve muito mais coisa nessa cena emblemática. Pouco tempo depois do lançamento do filme, Catherine Hedrick revelou que inicialmente faria a cena com um pouco de sol, mas teria que fazer o clã brilhar, e o time de efeitos visuais teria uma fatia do dinheiro muito alta. Então decidiu fazer em um tom nublado, porém o que mais impressionou foi a chegada do clã de James para ver o jogo e conhecer os vampiros que ali estavam, com os três presos a cordas e arreios, criando a sensação de estarem deslizando suavemente com um tapete mágico que os faziam flutuar. Confira! O que achou desse formato de vídeo? Faremos dos outros filmes da saga Crepúsculo e dos outros conteúdos do canal.
Porém, quero deixar nossa playlist aqui no card acima, para você ver todas as histórias de personagens que temos. Deixe seu like e inscreva-se, porque vem muitas novidades. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.